Hoje, gente, eu vou responder e-mails de Neuza Felício, de Albuquerque, de Alagoinhas, na Bahia, Alberto Mariano Freitas, de São Paulo, Lauro Roberto de Lima, de Salvador, Maria Guilhermina das Graças, de São Paulo, Maurício Fragoso, de Niterói, no Rio de Janeiro. Olha as perguntas, gente, muito interessantes. Olha, o que eu posso fazer de diferente nesse final de ano na minha empresa? Porque todo ano, professor, há uma expectativa, né? Ele conta aqui, de alguma coisa diferente, o que eu posso fazer, né? E depois outro, professor, na minha empresa ainda não acabou a eleição, olha o que ele está falando. Sabe, continuamos em pé de guerra, o que eu posso fazer para que todo mundo volte ao trabalho, volte, sabe, acabe o tema, né, de eleição? E olha outro aqui, professor, nunca pensei que as pessoas fossem tão emocionais. Essa eleição passada revelou pessoas que nunca pensei que fossem tão imaturas. Né? E aí, essa discussão toda. Olha o outro, né? Eu estou pegando trechos aqui, olha. O que devemos fazer nesse final de ano em relação a nossos clientes e fornecedores? Gente, assim por diante. Então, o tema dessa semana é relativo ao final do ano, já que nós estamos, né, nesse final de ano. Então, o tema é reúna, né, una, né, sua empresa neste final de ano. Gente, o final de ano é fundamental para a gente reunir a empresa, quer dizer, unir de novo, né? Repetir é pedir de novo, né? Reunir é unir de novo. Por quê? Porque, de fato, nós tivemos, nesse ano de 2018, né, eleições, tanto para presidente da República, como para governadores, como para deputados e senadores. E o que aconteceu? Todo mundo, é claro, tem as suas preferências eleitorais e o debate e, às vezes, o embate ocorreu em toda a empresa, em todo lugar e até nas famílias. Agora é preciso reunir, assim como é preciso reunir. Eu conheço famílias, por exemplo, que ficaram agastadas, né? Brigas imensas por causa da eleição. Eu acho que fulano é isso, eu acho que fulano é aquele, eu jamais votaria nele, você é burro de votar nesse sujeito, você é louco. Gente, e isso, agora é hora do quê? Reunir. Sabe, porque gostemos ou não, queiramos ou não, os eleitos foram eleitos. Né? E na democracia é assim mesmo, a gente discute, a gente debate, esse é o valor da democracia. Né? A gente debate, a gente discute, mas isso até a eleição, depois temos que nos reunir. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta, gente. Nós estamos aqui, né, nesse final de ano, nesse pós-eleição, né, discutindo o tema Reúna a sua empresa nesse Natal e, como sempre, tem um tema. A ideia, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu faço questão de dizer. Eu, às vezes, fico um pouco chateado comigo mesmo, né? Há anos a gente está fazendo um programa na Rede Vida que é essa aula, né? Que é como se fosse uma aula, né? Eu me sinto muito bem, porque é como um professor que prepara um tema antes, com base no que os alunos, que são os telespectadores, me pedem, eu estudo, pesquiso, entrevisto pessoas. Vocês não imaginam o que eu tenho que fazer para entrevistar pessoas que entendem mais daquele tema que os telespectadores me pedem, para dar essa aula aqui para vocês. E como toda aula tem uma apostila, o que eu fico chateado? Eu falo, será que eu não devia mudar esse formato, né? Não devia fazer mais, sei lá, alguma coisa mais dinâmica, mais entrevista? Mas quando eu falei isso para os telespectadores que me acompanham, gente, 92% falaram, pelo amor de Deus, professor, não mude. É o único programa que a gente tem que tem uma aula, que tem um professor sobre um tema. E pode ver que também eu já pensei, e se a gente fizer vários temas? Não, professor, daí não dá para se aprofundar um pouco mais, e daí o senhor não vai poder dar o texto, porque o texto é a apostila da aula. Não é, gente? Então, é uma aula mesmo. E como eu fui a vida inteira e só sei fazer isso, só sou professor, então eu queria pedir desculpas, né, de continuar fazendo essa aula semanal. E, gente, só a Rede Vida é capaz de me aguentar, né? Só a Rede Vida é capaz de fazer um programa de meia hora, né?
sobre um tema com um professor falando. Né? Pode ver, 90% dos programas são entrevistas, né? Porque é mais fácil, né? Às vezes também, e às vezes é mais difícil você achar pessoa para ser entrevistada, pessoas boas, mas o que eu gosto é isso, de preparar essa aula. E eu gasto, gente, olhe, 5, 6, 10 vezes mais tempo preparando esta aula aqui nesse programa do que o próprio programa. Então, como sempre, tem um texto. E o texto para que é? Para que você leia, então é multissensorial, como é a matemagenética, como é, gente, que a gente... Sabe o que é matemagenética? É a ciência que trabalha que... Como é que é aprender? Matemática em grego é aprendizagem, né? E a gênese, como é que funciona isso? Então, a gente precisa trabalhar com todos os sentidos, por isso a gente chama multissensorial. Então, nesta aula aqui, a distância, né, esse ensino à distância que a gente faz aqui, essa discussão à distância, o que você faz? Você me vê, você me ouve e depois você tem um texto para se aprofundar. E como eu digo, não é para concordar com o professor, é para discutir. É para você, por isso que eu termino sempre, pense nisso, sucesso. Não é concorde com isso, sucesso. Eu não sou dono da verdade. Eu não digo aqui, veja, você. Quando eu sou mais assertivo de dizer, eu penso isso, mas você também tem que pensar se você pensa igual a mim, se você concorda ou não. Por isso tem um texto. E o texto não é só para você ler, é para você também compartilhar, fazer. Então, vocês não imaginam o número de empresas que fazem reuniões em grupo, clubes de serviço que tem toda a reunião o texto para dar uma entrada naquela reunião, né? Por exemplo, sindicatos, associações. E eu sempre advoguei uma reunião de segunda-feira, né, gente? Porque numa empresa, deixa eu explicar bem para vocês, a gente não deve fazer reunião na sexta-feira. Né? Porque o sábado e domingo, eles matam as decisões da reunião tomada na sexta, porque sábado e domingo todo mundo vai fazer outras coisas. E daí na segunda, todo mundo fala, o que mesmo que a gente ficou, decidiu lá naquela reunião da sexta, e todo mundo olhando no relógio para ir embora, né? Para ir para uma balada, para ir sei lá para onde, para viajar às vezes. E pode ver que reunião, às vezes, sexta-feira à tarde, tem sempre um que não pôde, um que ia viajar, outro. Então, eu sempre advoguei uma reunião na segunda-feira de manhã, uma reunião rápida na segunda. Sabe, e sempre nessa reunião, os dirigentes me perguntam, professor, como é que eu começo essa reunião? Então, eu leio o texto, né? Falo, gente, vamos fazer 5 minutos de debate aqui sobre um texto, sobre uma ideia. Né? E daí você lê esse texto, que é sempre uma página só. É sempre, curtíssimo, exatamente para dar um aquecimento naquela reunião da segunda-feira. E daí, em seguida, entra com os temas da reunião. Porque, às vezes, gente, e você pode distribuir o texto. Né? Você pode pegar lá no site, no marins.com.br, que você está vendo aí na tela, né? Tem lá... programas, textos e artigos e textos de programas de televisão, e você vai lá e acha esse texto aí, né? Geralmente está até na primeira página do site da Anthropos, e daí o que você pode fazer? Discutir. Né? Agora, há textos que você pode decidir discutir, outros não, mas é essa a ideia. A ideia é fazer a gente pensar, porque nós estamos numa época, gente, em que a gente vai que nem boiada, a gente não pensa mais, a gente, de repente, a imprensa diz isso, o outro diz aquilo, a rede social diz, e a gente não para pensar. Então, a ideia de você ter essa multissensorialidade, de você me ver, me ouvir e ter um texto, é exatamente para recobrar aquela boa e velha prática de a gente pensar, discordar, concordar, anotar à margem, concordo com isso, discordo daquilo, e depois se aprofundar num tema. Olha, esse tema me interessou, se aprofunde nele. Muita gente, depois de ler
o texto, me fala, professor, me dá uma bibliografia sobre isso. Vocês não imaginam o que eu recebo, dezenas e dezenas de e-mails dos programas da Rede Vida, me dizendo exatamente, professor, me ajude, eu queria me aprofundar nesse texto, eu já tinha ouvido falar disso, mas eu não sei onde encontrar. Esse é o papel do professor, é o papel que só a Rede Vida é capaz de fazer. Então, eu falei tanto sobre o texto, nós vamos ver o texto em seguida, gente. Então, o texto, de volta, reúna a sua empresa no final do ano. E eu também quero explicar que eu podia ler no teleprompter assim, podia falar, mas eu quero que você veja que existe um texto. Para você ler, que é o mesmo que eu estou lendo aqui, que você está vendo aí. Eu não estou fingindo para você que eu não estou lendo, eu estou lendo mesmo. Olha lá, gente. Então, o tema é o seguinte: tivemos um 2018 com muitos embates políticos e divergências de opiniões. Numa democracia é assim mesmo e é bom que seja assim. Muitas vezes, porém, as discussões se tornam demasiadamente emocionais e nós, brasileiros, nem sempre conseguimos separar a razão da emoção e sempre ficam algumas cicatrizes que precisam ser curadas. Agora é a hora certa para curar essas pequenas feridas, pois no final do ano, todos nós mudamos nosso padrão mental para atitudes mais conciliadoras e mesmo de perdão e esquecimento. Assim, aproveite este final de ano para criar um tempo de abraço livre. Essa é a minha proposta. Sabe, gente, olha, hoje, gente, o abraço é livre. Agora, você antes peça para as pessoas, se comportarem nesse abraço, dar um abraço afetuoso, mas não precisa dar um amasso em vez de um abraço, gente? Então, mas um abraço livre entre todos os colaboradores, incentivando todos ao esquecimento e ao perdão pelas possíveis ofensas, palavras duras, opiniões fortes que possam ter sido feitas e emitidas neste ano tão complicado que vivemos. O tempo de Natal é o mais propício para um renascer da união na empresa. Faça, nem que seja uma pequena reunião de confraternização e peça a todos os colaboradores, todos os departamentos, todas as seções, todas as áreas que se preparem para um novo ano em que deva prevalecer a união, com o objetivo comum de servir a nossos clientes. Explique a todos que seremos mais humanos e felizes quanto mais formos capazes de respeitar as opiniões alheias e, mesmo com elas não concordando, nos darmos as mãos e juntos caminharmos para construir um ano melhor, mais próspero e feliz. O que mais impede, gente, o crescimento e o desenvolvimento de uma empresa é a desunião. Assim, não deixe esse final de ano passar sem fazer um sério trabalho de reunir sua empresa para enfrentar o novo ano com muita motivação e sucesso. E eu termino, como sempre, com pense nisso. E daí eu faço um pense nisso adicional, que é o seguinte: aproveite esse final de ano para agradecer. Olha só, gente, atendendo aqui o pedido dos telespectadores, olha, aproveite, visite ou ao menos ligue para seus clientes principais e agradeça o prestígio que lhe deram durante o ano que está terminando. Visite ou ao menos ligue para seus principais fornecedores e agradeça a eles pela parceria durante este ano.
Agradeça os terceirizados, gente, os prestadores de serviço. Sabe, agradeça. E olha, agradeça os familiares de seus colaboradores. Gente, vocês não imaginam a importância da família, do suporte, da sustentação da família para a produtividade do seu colaborador. Agradeça os familiares. E não se esqueça, eu termino, de agradecer ao seu Deus por você estar vivo e agradecendo. E de novo, eu termino aqui, pense nisso, né? Feliz Natal, feliz final de ano, etc. Então o tema é esse, reúna a sua empresa. Faça isso, gente, faça isso. Sabe, reúna a empresa e faça um movimento de gratidão, sabe? Agora, o que a gente pode fazer? Às vezes, a gente não consegue ligar. A gente, que eu digo, é o dirigente principal, vamos chamar assim. Mas posso pedir uma coisa para você? Peça para os seus gerentes ligarem. Peça para aquela pessoa que mais se relaciona com aquela outra pessoa daquela empresa, ligar ela em nome da diretoria, em nome da empresa, agradecendo a parceria, agradecendo a preferência, desejando Feliz Natal. Sabe, ligue, peça para os chefes ligarem para as esposas, para os filhos, peça o telefone, manda um WhatsApp para a esposa. Agora, se você puder, por exemplo, no WhatsApp, faça uma mensagem oral, uma mensagem gravada. Dona Lourdes, olha aqui, eu sou fulano, chefe do fulano de tal, sou gerente do seu marido. Olha, eu estou aqui ligando para agradecer a senhora, a sua família, seus filhos, sabe, desejar um Feliz Natal, agradecer muito a ele, sabe, quer dizer, agradecer a senhora, o apoio que dá a ele, sabe, ele é uma pessoa de muito valor aqui para nós. Quanto custa isso, gente? Né? E quanto vale isso? Então, faça isso, pense nisso. Sabe, você não pode deixar passar esse final de ano sem reunir, sem agradecer, sem perdoar. Sabe, porque o novo ano vai ser um ano de muito desafio, né? Então você vai ter que ter uma empresa forte, unida, sabe, assim, de mãos dadas, né? E ela toda voltada para frente, voltada assim em direção ao cliente, voltada para fora. Parar com essa coisa de ficar discutindo essas brigas internas, essas fofocas entre departamentos. Sabe, gente, vamos nos unir, sabe, e servir o mercado e servir o cliente. Meu querido, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.